Meu Deus, eu não acredito nisso. Quase eu caí para trás quando fiquei sabendo. Fica até o final para entender. Bom, o que aconteceu na última partida foi de cortar o coração, a eliminação para o CRB, longe da nossa casa. Deixou a gente ainda mais preocupado com o futuro do Peixão. Dá aquele aperto no peito, né? E olha, a diretoria já tomou uma decisão importante sobre um dos jogadores que vinha sendo bastante criticado, e isso pode mudar completamente os rumos do nosso time daqui para frente. E como se não bastasse, o Neymar, nosso camisa 10, soltou um desabafo daqueles que deixou todo mundo pensando: será que ele vai mesmo continuar com a gente? O clima na vila tá tenso, tá pesado, mas também é hora de união, de entender o que tá rolando e pensar no que vem pela frente. Então fica aqui comigo até o final, porque eu vou te contar tudo. O que tá acontecendo nos bastidores, quais são os próximos passos da diretoria e no final, claro, quero saber sua opinião sobre tudo o que tá acontecendo. Bom, meus amigos, que noite trágica vivemos ontem, hein? O Santos foi eliminado da Copa Betano do Brasil pelo CRB, jogando fora de casa, no estádio Rei Pelé em Maceió, após um empate sem gols no tempo regulamentar. A decisão foi para os pênaltis, e aí o vexame foi ainda maior. Guilherme e Zé Ivaldo desperdiçaram suas cobranças, decretando o fim da linha para o Peixe nessa competição. E olha, não tem como aliviar, foi um vexame histórico. Mais uma atuação fraca com o time travado, sem criatividade, e só começou a mostrar alguma coisa quando ele, Neymar, entrou em campo, por volta dos 20 minutos do segundo tempo. Mas nem mesmo o nosso camisa 10 foi capaz de evitar esse desastre. Agora, segura essa, ao fim da partida, perguntado sobre a sua permanência no Santos, Neymar desconversou. Pois é, o craque foi enigmático e respondeu apenas: não sei ainda, não sei. Essa frase, meus amigos, caiu como uma bomba entre os torcedores. Afinal, a esperança da torcida estava justamente no Neymar, que voltou aos gramados após um mês afastado, se recuperando de uma lesão na coxa esquerda. Mas parece que nem ele sabe se vai seguir com a gente. E como se não bastasse esse balde de água fria, a diretoria do Santos já decidiu que um atacante não vai mais vestir a camisa alvinegra. Estamos falando do Guilherme. O jogador já vinha sendo bastante criticado pela torcida desde o fim do Paulistão, e com o pênalti perdido ontem, a situação ficou completamente insustentável. O presidente Marcelo Teixeira, pressionado pelos conselheiros e pela própria torcida, já articula a saída do atacante agora, no meio do ano. Segundo fontes ligadas à Vila Belmiro, a ideia é liberar Guilherme para outro clube, tentando pelo menos envolver o jogador numa troca ou conseguir algum retorno financeiro. O que está claro é que ele não continuará no elenco para a sequência da temporada. E aqui eu já te pergunto, você acha que a diretoria está fazendo certo ao liberar o Guilherme? Ou acredita que ele deveria ter mais uma chance para se redimir? Mas calma, que tem mais. O Neymar, além de não confirmar a permanência, fez uma cobrança direta e pesada para o elenco e indiretamente para a diretoria também. Olha só o que ele disse após o jogo: eu sei que comigo dentro de campo as coisas são diferentes. Em 20 ou 25 minutos eu posso fazer a diferença. Eu sei que posso ajudar meus companheiros. Primeiro jogo que eu voltei depois de um longo tempo, mas não pode depender só de mim. Todo mundo sabe da situação que a gente tá e a gente precisa de todos os jogadores para sair dessa situação. Tá aí, né? Um desabafo sincero, mostrando que ele quer ajudar, mas também cobrando que o time não pode ser dependente só dele. E convenhamos, o Neymar tem toda a razão. O Santos hoje parece um time completamente perdido, sem padrão, sem força ofensiva, e com um psicológico abaladíssimo. E não sou eu que estou falando isso, são os próprios números. Com a eliminação de ontem, o Santos chega à marca de 4 jogos seguidos sem marcar gols. A última vez que balançamos as redes foi no jogo de ida contra o CRB, que terminou empatado em 1-1. Além disso, sob o comando do técnico Kleber Xavier, contratado há pouco mais de um mês, o time ainda não sabe o que é vencer. Já são 5 jogos, com atuações apáticas e sem evolução. Inclusive, a pressão sobre o Kleber Xavier está insuportável. As redes sociais estão lotadas de pedidos de demissão e críticas pesadas, não só a ele, mas também ao presidente Marcelo Teixeira, que prometeu uma reformulação no elenco, mas até agora entregou muito pouco. E olha, quem também não deixou barato foi o técnico do CRB, Eduardo Barroca, que após a classificação fez questão de exaltar a estratégia da sua equipe e vejam só, até fez uma menção indireta ao Neymar. Segundo Barroca, o grande mérito do CRB foi ter conseguido anular a força que o Peixe ganhou com a entrada do camisa 10. Ele disse: o desafio era grande, enfrentamos uma grande equipe, um jogo bem difícil.
Taticamente, acho que a nossa equipe se comportou muito bem. Acho que era a única forma de a gente enfrentar a equipe do Santos de maneira competitiva. Os jogadores se dedicaram muito. E completou. A gente precisou, em alguns momentos, defender porque o Santos criou algumas oportunidades. Em outros momentos, a gente teve também as nossas, então a ideia das trocas, todas elas, foi para manter o nível de rendimento da equipe, nível de organização coletiva até o final. Ou seja, meus amigos, até o técnico adversário viu que o Santos ficou perigoso apenas depois da entrada do Neymar. Isso só reforça a fala do próprio craque. Não dá para depender só dele. Agora, o cenário é dramático. Com a eliminação, o Santos fica sem a Copa Betano do Brasil e além do prejuízo financeiro, que não é pequeno, resta ao Peixe apenas o Brasileirão Betano. Só que adivinhem, a situação na tabela também é desesperadora. O Santos está na penúltima colocação, com apenas 2 pontos conquistados. E já neste domingo 24, tem mais uma pedreira. O Peixe encara o Vitória BA no Barradão, em Salvador. Depois disso, enfrenta o Botafogo em casa e na sequência o Fortaleza fora. São 3 partidas extremamente complicadas antes da parada para o Super Mundial. Então, meu amigo santista, a crise está instaurada. O time não vence, não faz gol, está pressionado e ainda pode perder o Neymar. E para piorar, mais uma saída já está praticamente confirmada, a do Guilherme. Diante de tudo isso, eu quero saber, o que você acha que o Santos deve fazer agora? O time precisa de uma reformulação completa? O Marcelo Teixeira deve assumir mais responsabilidade? E o Neymar, você acredita que ele vai ficar ou vai embora de vez? Comenta aqui embaixo porque eu tô muito curioso para saber a sua opinião. Mesmo com o ambiente turbulento e todas as incertezas que rondam a Vila Belmiro, a diretoria segue firme em sua estratégia de tentar reverter o cenário delicado que o clube enfrenta. Pedro Martins, que já havia detalhado o planejamento para reforçar o elenco, agora também intensifica os contatos com empresários e agentes, acelerando as negociações que estavam sendo tratadas com mais cautela até então. A ideia, segundo fontes próximas à diretoria, é não apenas buscar jogadores que cheguem com status de titulares, mas também apostar em nomes com perfil de liderança, capazes de ajudar o elenco a retomar a confiança. Esse ponto, aliás, tem sido considerado essencial diante da crise técnica e emocional que o grupo atravessa após a traumática eliminação na Copa Betano do Brasil. Enquanto isso, Kleber Xavier permanece focado nos ajustes táticos visando os próximos compromissos, principalmente o duelo crucial contra o Vitória, em Salvador. A comissão técnica tem intensificado os treinos de finalização e organização defensiva, justamente as principais fragilidades expostas nas últimas partidas. Por outro lado, a indefinição sobre o futuro de Neymar segue como uma sombra no ambiente santista. Nos bastidores comenta-se que, apesar do abatimento demonstrado pelo camisa 10 após a eliminação, ele continua treinando normalmente e demonstrando profissionalismo nos trabalhos do dia a dia. A diretoria, no entanto, já trabalha com a possibilidade de que a negociação pela renovação seja mais difícil do que o esperado. Aliás, o próprio departamento financeiro do clube está revisando possibilidades para adequar a proposta a uma realidade que seja sustentável para o Santos, sem comprometer ainda mais as finanças. Embora o desejo de manter Neymar seja unanimidade interna, há um consenso de que será necessário um equilíbrio entre paixão e responsabilidade fiscal. Enquanto isso, o staff do jogador mantém silêncio sobre o futuro. Mas a expectativa é que o pai de Neymar desembarque na Baixada nos próximos dias para uma conversa definitiva com Pedro Martins e os demais dirigentes. Esse encontro, inclusive, pode ser decisivo não só para a renovação, mas também para o planejamento do restante da temporada. Paralelamente, o Santos mantém um radar atento ao mercado nacional e internacional, com alguns nomes já sendo ventilados, especialmente jogadores que atuam na Série B e que poderiam ser contratados com valores mais acessíveis. A ideia da diretoria é aproveitar a pausa que ocorrerá após os próximos 3 jogos para realizar as mudanças mais significativas no elenco. Outro aspecto importante é que a diretoria entende que, mais do que reforçar, será preciso blindar o elenco do ambiente externo, evitando que o clima de pressão afete ainda mais o rendimento dentro de campo. Por isso, lideranças como João Paulo e Guilherme já foram acionadas para ajudar nesse processo de união do grupo. E você, torcedor santista, acha que o Santos vai conseguir superar esse momento complicado e convencer Neymar a ficar? Quais reforços você considera essenciais para mudar o rumo da temporada? Deixe sua opinião nos comentários e não esquece de curtir e compartilhar para que mais santistas fiquem por dentro de tudo.
Não esquece também de deixar o like e se inscrever no canal. Tchauzinho, tamo junto, e até a próxima!